Meu amigo, a imprensa esportiva está louca ontem depois daquela coletiva do Boto, o novo executivo do Flamengo que vai organizar o Flamengo para 2025 e foi muito impactante e repercutiu muito a fala dele ontem na coletiva. A galera da ESPN fez uma resenha e ficaram espantados aí com as declarações do Boto, coisas óbvias do nosso futebol, que o futebol brasileiro não faz mais e que nós perdemos a essência. E falando de Flamengo, o profissionalismo, eles estão chocados com o que o Boto quer fazer com o Flamengo. Então, vocês vão ver aí, nas palavras do Zé Elias e da bancada, o que o Boto está prometendo para o Flamengo e que está chocando a galera. Porque tinha elenco, mesmo colocando ainda molecada e tal, o Flamengo ainda... O Flamengo tem um elenco, ele demonstrou ali uma capacidade de elenco muito grande. Claro que foi perdendo jogador, perdeu o Pedro, mas o Gabigol veio e voltou e fez os gols lá na decisão da Copa do Brasil e tal. Tem elenco, tanto é que ele tá falando. É ajuste. É um elenco muito bom. Mas o principal e talvez o que passa é o planejamento. Porque se a gente está falando de um Botafogo que foi bem sucedido na temporada passada, aprendeu com os erros da temporada anterior. Da temporada passada, não, né? Dessa temporada. A gente não acabou eu também tô achando que eu não virou já. Mas passa muito pela análise de scout, pelo trabalho de investimento, investir corretamente, de entender quais jogadores poderiam chegar com um valor em que não precisava ter o investimento, mas que teriam um acréscimo na folha salarial. Então teve todo um trabalho da profissionalização do entorno do Botafogo, até chegar ao gramado. E aí sim, você tem uma estrutura que tem um treinador bom, você tem todo um departamento que conversa e pensa a mesma coisa de futebol, isso facilita. O Flamengo, ao longo da temporada, teve muitos jogadores machucados. Sim. E aí a gente pode falar Luiz Araújo, a gente pode falar o Cebolinha, que tem um crescimento de produção machuca. Pedro, aí você tem o Pedro, Arrascaeta, pô. Arrascaeta, nunca chegou no nível aí dele. Aí você tem um questionamento em relação o Vinha também machucou, né? O Vinha machucou, é? Mas aí você tem um questionamento em relação ao planejamento de futebol do Flamengo, a convicção no treinador que contrata, a expectativa do que vai gerir e da característica para ver se vai casar. Tem tudo isso. Então, no final ali das contas, o que me chamou muita atenção é essa questão da profissionalização. Quem não tiver de acordo não vai trabalhar no Flamengo, quem estiver pensando outra coisa de futebol não vai fazer parte do planejamento do Flamengo, seja treinador, jogador, cozinheiro, o que for. Tem que estar alinhado com o que é o pensamento do Flamengo para a temporada. E aí eu acho que isso torna o Flamengo mais competitivo, um time mais firme, um time mais pronto para brigar por qualquer campeonato que vai disputar. Porque, assim, para mim são vários fatores que são importantes ali e eu acho que tem um aceno muito forte aí, primeiro do BAP, né, do presidente. Antes de mais nada, desejar um bom trabalho ao BAP, né, que ele consiga desenvolver as ideias. Eu gostei muito da explicação dele, como o Flamengo perdeu dinheiro com o anúncio do Camisa 10, do Arrascaeta. Eu gostei muito. É aí que não tem a tal da profissionalização. Gostei muito, ele foi muito preciso, pontual e profissional naquilo que os grandes clubes do mundo fazem com as suas marcas, né? Transformam as suas marcas em potências e o Flamengo tem esse poder por conta da quantidade de número de torcedores e o que ele pode fazer. E uma coisa que é muito importante quando você é presidente, ainda mais um clube de futebol como o Flamengo, aqui o Silas que trabalhou lá sabe, eram outros tempos, mas ele sabe como funciona pela grandeza, é você saber delegar funções. Você delegando funções, você diminui, não a pressão ela vai existir, mas você consegue ter relatórios e acompanhar todos os departamentos porque você confia nas pessoas que estão ali e essas pessoas provavelmente elas terão que entregar relatórios e você vai acompanhar. Ou seja, você não precisa ficar com os olhos o tempo todo, vai para lá, vai para cá. Começo da natação e vou até o remo, não é? Não, futebol. Vem cá, Boto. José Boto, você vai ser o responsável pelo futebol. Está aqui, nas suas mãos. Primeira frase dele, assim, uma das frases. O BAP me deu autonomia para mandar embora o Felipe Luiz. Faça o que você quiser com o futebol. Você é o chefe. Sentei com o Felipe Luiz. Antes de sentar com o Felipe Luiz, fiz 2 análises diferentes do nosso elenco. E aí você já percebe que o cara realmente é profissional do futebol. Primeiro, foi trabalhar. Analisei todo o elenco.
Vi os jogos do Flamengo, não sei se ele viu todos, mas a impressão que dá que ele viu muitos jogos do Flamengo. Analisei o elenco e analisei o treinador, as ideias do treinador, as entrevistas do treinador, como ele se comunica, como ele fala, porque aí nós temos a ideia de que o treinador tem com o futebol. Depois conversei com o Felipe Luiz, entendi, eu acho que vai muito aquilo que nós queremos. Uma das grandes das coisas que ele já tinha feito isso, já tinha dado uma entrevista na época do Shakhtar. Ele falou assim, e ele falou aí do Shakhtar, né? Ele falou assim, nós tivemos duas nuances diferentes, né? Mas a filosofia e a base, a essência do futebol do Shakhtar era uma só. Então nós tivemos o Luiz Castro e depois o De Zerbi. Isso. O Luiz Castro gostava de fazer pressão, roubar essa bola e ficar com a posse de bola. O De Zerbi gostava de ter a pressão no seu próprio campo para aproveitar os espaços para depois no contra-ataque, mas a essência era permanecer com a bola nos pés. O que ele fala do Flamengo? Conversei com o Zico, conversei com o Júnior, entendi e sei a filosofia, até porque ele conhece mais o futebol brasileiro do que muita gente. Porque ele ao longo, desde 2011, se eu não me engano, peço perdão, mas 2011, quando ele começa a trabalhar como scout... Ele já trabalhou com muitos brasileiros, Benfica, né? No Benfica. Ele mesmo falou. Ele conhece todo o futebol brasileiro, ele mapeia todo mundo. E ele tem uma coisa que ele fala o seguinte, se o jogador brasileiro ele começa a jogar e eu já percebo que ele tem qualidade, eu já vou lá e compro. Por quê? Porque se eu deixar ele jogar mais tempo, ele vai ser mais valorizado. Então, para mim, é interessante ele sair com 700 mil euros, como ele fez com o Davi Luiz, e depois vender por não sei quantos milhões. Eu tenho uma lista aqui, depois eu vou mandar pro Arthur, eu posso até ler depois. O Di Maria, ele comprou por 7 milhões e vendeu por 27. Sim. O Anderson, que hoje é o goleiro do City, Ederson, né? Saiu de graça e ele vendeu por 40 milhões, ou seja, ele tem essa experiência, ele conhece os jogadores brasileiros, conhece o Flamengo também. E ele falou, a essência do Flamengo é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, quem não estiver de acordo com a forma como eu trabalho, está fora. Deixou muito claro isso. Está fora. Ou vai trabalhar do jeito que eu quero, ou senão está fora. Jogador, todas as condições do mundo. Fiquei impressionado, né? Como é que ele falou lá? Com o centro de treinamento, com as condições, com tudo aquilo, com a estrutura. Jogador tem que ser cobrado. Deixou muito claro, o jogador tem que ser cobrado, não vem com esse negócio de mimimi depois. Ele deu uma ordem hierárquica ali, né? Porque a outra diretoria tinha a passação de pano, né? Passava pano para algum jogador. Ele falou para todo mundo. Cozinheiro. Uma coisa que deixou bem, eu gosto bastante, porque eu fiz algumas perguntas algumas vezes para alguns dirigentes que vieram aqui, eles não souberam me responder. Né? Porque existe uma exigência muito grande para os treinadores brasileiros estarem atualizados, cursos para lá, cursos para cá, futebol, isso. Só que os dirigentes estão capacitados a discutirem tática com o jogador. E esse parece que está. Os dirigentes estão capacitados a entenderem quais as reais dificuldades dos jogadores no dia a dia. Eles estão acompanhando os treinamentos para entender, esse aqui está fora por quê? Porque ele não treina direito. Esse aqui está fora porque não se encaixa dentro do 3-5-2, do 4-4-2, do 3-4-3. Né? Então, assim, pelo que deu a entender ali, ele está batendo tática ele conversou sobre tática com o Felipe Luiz, ele conversou sobre como você se comunica, como você vê o futebol, qual a sua ideia de futebol, é a mesma que eu tenho. Então isso é interessantíssimo, porque é uma questão de profissionalização. Não tem mais aquela coisa com todo respeito ao Marcos Braz, né? Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. Você não vai esperar nunca disso aí do Boto. Ô Zé, até isso que você está falando, assim, é um choque. Aqui no primeiro momento, a gente está lidando com palavras. Sim. As ações a gente vai ver durante o ano. O que ele vai enfrentar não vai ser fácil. Mas, assim, o que a gente vê é um choque muito grande, porque o que a outra diretoria, embora o Flamengo tenha sido campeão de Libertadores 2 vezes com outra diretoria, né? campeão brasileiro 2 vezes, Copa do Brasil e tudo, etc., sempre teve um time muito bom, que a gente sempre colocou como o melhor da América, enfim, etc. Mas se a gente pegar, você falou o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Bom, teve isso. Teve dispensa de treinadores, uma série de problemas com relação a Gabigol. E quase troca de soco, quase, né? Quase troca Pedro e o assistente lá do Sampaoli. Teve o Gerson do Braz com... também. Teve Gerson com o Varela, foi isso? Varela. Teve isso, não teve? Teve Marcos Braz no shopping com um torcedor lá. Vocês lembram disso? Né? O que teve de problema de gestão
extra-campo, que afeta diretamente o campo no Flamengo, foi uma loucura. Então, assim, e as trocas de treinadores, coisa aleatória e tal. Ele falou, vazamento de áudio do Rogério Ceni, não sei se vocês lembram disso também, que acarretou lá qualquer problema, eu sou o responsável pelo treinador. Venham cobrar a mim. Foi isso que ele falou? Venham me cobrar, venham cobrar. É falha, né? Venham me cobrar. Responsabilidade é minha, porque Mas não é? Então, assim... E eu nunca ouvi isso de nenhum dirigente do Flamengo da última... Posso estar errado, hein? Dificilmente a gente vai escutar... poucos se responsabilizavam. Do Flamengo? Não só do Flamengo. Pelas falhas. Não só do Flamengo, William. Eu não vi o Landim tomar essa decisão prática, Mas ele também está aprendendo com o erro. Eles estavam lá na hora boa. Né? O que é bom. Estavam lá na hora boa, na hora do vamos ver, muito se afastaram. Assim, os portugueses nesses aspectos, o Silas está aqui, jogou lá, eu conheço alguns, eles são muito preparados e muito precavidos em relação ao que fala e o que irão fazer. É um planejamento, porque assim, você chega lá, você percebe pela entrevista, ele pegou de A até Z. De A até Z. Ele começou o que ele não sabia, vamos analisar. Vamos analisar. E uma coisa que eu acho que bem interessante, né, que é interessantíssima, talvez agora a gente possa dar um pouquinho mais de valor aos ex-atletas, ex-jogadores e ex-treinadores que falaram e continuam falando sobre determinadas situações do futebol brasileiro. E não é o primeiro que fala. Não é o primeiro que fala. Vocês estão querendo copiar a Europa, vocês perderam, por isso que vocês estão mal. Perderam a essência. Né? Então, assim, tem muitas coisas. Precisa ver um cara de fora falar isso. Muitas coisas. Precisa ver um cara de fora para mostrar pra gente que tem coisas que estão erradas. Só que aí eu entro num detalhe, que eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que cutucar mais a fundo. As categorias de base hoje, como elas são tratadas? É o QI e o QC, quem indica e quem contrata. Os treinadores de base hoje com 14, 15 anos, a preocupação que você tinha antigamente de formar o jogador, formar o ser humano, né? Hoje você já não forma mais, porque o treinador tem a obrigação de ganhar. Se ele não ganhar, ele está fora. Né? Então a pressão vem fora. O que ele falou ali, é um erro você colocar o sistema tático nas categorias de base o mesmo que o profissional. É um erro. Você tem que formar o jogador. Você tem que ensinar o jogador a bater na bola, você tem que ensinar o jogador a cabecear, você tem que ensinar o jogador a parte técnica. Eu lembro até hoje, muito chato, era chato. Eu tinha 12 anos, eu treinava com as categorias acima. O Silas também, provavelmente, é dessa época. Tele Santana era chato pra caramba com isso aí. Você, William, você fazia 2 ou 3 vezes por semana apenas trabalhos técnicos, com bolas diferentes, bolas de borracha, bola de tênis, bola um pouquinho maior, forca e trabalho técnico. Hoje em dia você não faz mais isso. Então, assim, seria interessante as pessoas procurarem entender os recados que foram dados aí pelo Boto para que a gente pudesse ter realmente esse tipo de situação. E eu acho que o Flamengo dá um grande passo para deixar aquele, não vou dizer o oba-oba interno, porque o oba-oba externo, no sentido que ele fala, olha, eu não quero agradar a torcida em janeiro, eu quero que a torcida esteja feliz em dezembro. É isso. E nós estamos pensando em rendimento. Rendimento significa o seguinte, eles não vão contratar o jogador que está 3 meses parado sem jogar, ou 6 meses parado sem jogar, ou o cara que está vindo da Europa, que está encerrando carreira. Vem cá, qual é o teu rendimento aí? Quantos jogos você faz por ano? Você faz 10 jogos por ano e você quer ganhar aqui milhões e quer jogar 10 jogos. Se você não joga na Europa, que se joga bem menos, imagina aqui no Brasil. Sim. Você vai jogar 70 jogos por ano. Porque 70 é a média do Flamengo, 60, 70, porque ele vai disputar a maioria dos campeonatos e vai chegar lá. Então é isso aí, meu amigo. Você acabou de ver aí a repercussão aí da galera da ESPN. Vocês viram que o homem chegou, o homem vai botar ordem na casa e a conversa é direta com ele. Então o Flamengo tem tudo aí para fazer uma grande temporada, os reforços estão chegando. Mas aí, o que você acha? Você acha que o Boto vai dar certo no Flamengo? Deixe o seu comentário, vamos apimentar aí essa discussão e siga a gente também aí no nosso canal. Um forte abraço, um feliz ano de 2025 para todo mundo. É isso aí, pessoal. Os créditos aí vai para ESPN Brasil. Um forte abraço e até a próxima, galera. A gente se vê ano que vem.